Amém. Graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro porque eu tenho muitos amigos que eu conheço pessoalmente, tenho muitos amigos que eu não conheço também. E eu fiz muitos amigos aqui através do Bom Dia de Fé, pessoas que me mandam mensagem e tal, e alguns eu não conheço pessoalmente e eu quero depois dar um abraço. Mas estou feliz de estar aqui. Não é a primeira vez que eu venho aqui na igreja de Blumenau, mas meu coração se enche de alegria de estar com vocês hoje aqui e de poder ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração e poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração hoje, né? Porque eu tenho aprendido que Deus, Ele fala, antes de falar com vocês, Ele fala comigo. E aquilo que eu vou compartilhar com vocês é aquilo que Ele já ministrou no meu coração. E aquilo que vocês vão ouvir hoje, que é porque vocês precisam ouvir, é porque eu precisava ouvir antes. Então, eu quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Abra a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, né? Nós estamos no tempo hoje do tablet, do celular. Eu trouxe meu tablet aqui, meu esboço, né? Mas eu sei que muitas pessoas gostam aí do celular, mas se você tem sua Bíblia de papel, abra lá então Jeremias no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se, diga quebrou-se, na mão do oleiro tomou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu Deus e meu Pai, nós lemos a Tua palavra, Teu Espírito Santo já tem falado ao nosso coração sobre aquilo, Senhor, que o Senhor quer ministrar nessa noite. E eu peço, Deus, que essa palavra ela vá de encontro à necessidade da Tua igreja, à necessidade do Teu povo, e que possamos sair daqui, Deus, ministrado por aquilo que o Senhor tem para nós. Que esse alimento venha saciar a fome do nosso coração, a sede que nós temos de Ti, Senhor, e que possamos aqui ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que possamos ser ministrados pela Tua palavra, e que possamos sair daqui transformados, porque esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu estava meditando sobre essa palavra, e eu gosto sempre, antes até de trazer aquilo que eu quero compartilhar, entender o contexto histórico do que nós vamos pregar, do texto que nós vamos pregar. E eu estava olhando um pouco sobre o livro de Jeremias, sobre o profeta Jeremias, e é interessante que a gente venha a perceber algumas coisas que existem historicamente a respeito desse momento, a respeito desse tempo. Em primeiro lugar, é importante entender que Jeremias é um dos profetas que vive o fim do reino do sul, o fim do reinado de Judá. E Jeremias não é apenas um profeta que vive o fim do reino de Judá, como se alguém que estivesse assistindo a um filme, alguém que estivesse assistindo lá algo que está acontecendo. Jeremias não é apenas um espectador do fim do reino de Judá. Jeremias, ele é alguém que participa, que está dentro e que vê os fatos acontecerem minuto a minuto. É como se Jeremias fosse um repórter da CNN, né? Lá no meio de uma grande guerra. E qual é o cenário, qual é o contexto histórico dessa passagem aqui? É importante a gente lembrar que Deus constituiu Israel como um reino, para que Israel servisse de sacerdócio. Seria uma nação sacerdotal, e cuja função desse povo
seria a função de abençoar todos os povos da terra, seriam abençoados através desta nação. Deus faz uma promessa a Abraão e diz: olha, Abraão, através de ti todas as nações da terra serão abençoadas. Então o plano de Deus para esse povo é um plano de que esse povo venha a ser uma nação sacerdotal e que através da vida deles todos os povos da terra sejam abençoados. E a história você conhece, esse povo então vai viver no Egito, eles passam 400 anos no Egito, o fim da história deles no Egito, eles estão como escravos, e a Bíblia diz que Deus então, por um intermédio, Deus, através da sua poderosa mão, Deus resgata esse povo lá do Egito, tira esse povo do Egito, e vocês conhecem a história, a gente lê na Bíblia, a gente vê no filme, né? O povo atravessa o Mar Vermelho, aquela coisa bonita, passa lá 40 anos no deserto, sofrendo até que esse povo efetivamente vai para Palestina, para Canaã, para a terra que Deus tinha prometido a eles. E eles então passam a viver nessa terra. E quando eles estão entrando nessa terra, Deus fala com esse povo, e Deus diz: olha, vocês serão abençoados. Eu quero abençoar vocês, e eu vou fazer isso. Mas existem algumas condições para que vocês sejam abençoados. E aí a gente vê lá no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus falando a respeito desse processo, de como o povo seria abençoado. E Deus diz: olha, se vocês guardarem os mandamentos, se vocês guardarem todos esses mandamentos que eu estou dando a vocês, vocês serão abençoados. Não apenas abençoados, o texto diz que a bênção vai alcançar vocês. Você vê que coisa maravilhosa? Geralmente a gente vê o povo correndo atrás da bênção. Mas nesse caso, Deus está dizendo que a bênção correria atrás do povo de Israel. Olha, se vocês seguirem os mandamentos, não apenas a bênção vai correr atrás de você, ela vai te alcançar. Você já imaginou a cena ou não? Você correndo, né? E a bênção vindo atrás de você. Não, espera aí, eu quero te pegar. E você: não, bênção, eu não quero não. E a bênção agarrava você, eu te alcancei, eu te peguei. É isso que Deus fala para o povo. Então, no capítulo 28 de Deuteronômio, você tem lá Deus falando: olha, vocês serão abençoados, vocês serão prósperos e tal. E Deus fala: mas para isso vocês têm que andar segundo os mandamentos, segundo a palavra. Mas aí, na continuação do mesmo capítulo, Deus fala: mas se vocês não andarem conforme a palavra, aí, irmãos, tem lá uns 60 e tantos maldições que vão alcançar a vida de vocês. Então, veja bem, a vida abençoada desse povo, o fato deles serem nação sacerdotal e o cumprimento disso na vida deles estava relacionado ao comprometimento deles para com as palavras de Deus, para com o mandamento do Senhor, para aquilo que Deus tinha dado a eles. Havia uma condição ali, como diz o advogado, uma condição sine qua non. Eles precisavam cumprir isso para que fossem abençoados. E se não cumprisse isso, não seriam abençoados. E não apenas não seriam abençoados, seriam amaldiçoados. E a história desse povo mostra que eles entraram então na terra prometida. E eles passaram, você começa a ler Juízes, você começa a se desesperar, começa a dar um desespero na gente, quando a gente começa a ler o livro de Juízes. Sim ou não? Né? Não é verdade? Você começa a ler aquilo, você fala: meu Deus do céu, mas esse povo endoidou, esse povo está maluco. Porque eles então, deliberadamente, eles resolvem se afastar de Deus. E a história desse povo é uma história de um ciclo que ora estão em cima, ora estão embaixo, ora estão em cima, ora estão embaixo. E eles vivem num processo de ser abençoados, se afastar de Deus. Aí vem a mão de Deus, pesa sobre eles. Aí eles se arrebentam todo. E aí eles choram, pedem perdão a Deus. E aí Deus acolhe esse povo. E eles vivem um tempo bom, eles são abençoados. Daí então eles esquecem de Deus, eles viram as costas para Deus. Então a história de Israel, você começa lá desde o início, até os dias do profeta Jeremias, que é o texto que nós lemos, é um ciclo, é uma onda, que ora está embaixo, ora está em cima. Mas veja bem, a maioria das vezes, esse povo decide deliberadamente virar as suas costas para Deus. E a consequência de alguém que deliberadamente vira suas costas para Deus é que Deus o deixa à própria sorte. E o contexto que nós lemos, do texto ali que nós lemos, mostra quando finalmente a nação de Judá, ela está ali nos seus últimos dias, cumprindo aquilo que Deus disse a respeito deles. Olha, se vocês virarem as costas para mim,
Eu abandonarei vocês, vocês serão entregues a vocês mesmos. E o que está acontecendo no contexto histórico ali? A Babilônia surge como uma grande nação e a Babilônia começa a conquistar todos os povos. E desde antes de a Babilônia entrar em Jerusalém, os profetas já vêm alertando: olha, Judá, volte-se para Deus, se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus, se arrependa dos seus pecados. Mas existe no coração do homem um orgulho, muitas vezes, né? De não ouvir a voz de Deus, de não ouvir aquilo que Deus está falando, de não querer assumir os seus erros, as suas condições ali, e voltar-se para Deus, e aquele povo não faz isso. E o interessante é que um pouco antes, alguns anos antes, 200 e tantos anos antes, isso já tinha acontecido com Israel. Porque o que acontece na história desse povo? Logo depois que Salomão termina o seu reinado, essa nação, que era uma nação só, ela é transformada em duas nações. Então você tem o reino do norte, que é Israel, que são 10 tribos, e você tem o reino do sul, que é Judá, que são 2 tribos. E são como se fosse um povo só, mas são dois irmãos que convivem junto, ora são amigos, ora brigam entre eles, mas convivem junto. E a história conta que já bem antes, quase 200 anos antes desse momento ali, o povo de Israel já tinha sido exterminado, pelo mesmo estilo de vida que Judá agora está sendo exterminado. A Bíblia diz então que o reinado da Síria vem sobre Israel e toma aquele povo, leva aquele povo cativo, tira aquele povo dali, destrói o reino do norte. E agora nós estamos aí, há quase 200 anos depois, a mesma situação acontecendo com o reino do sul. E Jeremias, então, ele é o profeta do caos, ele é o profeta da guerra, porque ele está vivendo aqueles momentos. Ele está naquela condição, ele está naqueles dias. Você já imaginou você viver numa situação como essa? Você estando ali falando de Deus, você tentando chamar o povo ao arrependimento, mas assim, chovendo míssil aqui. Naquele tempo não tinha míssil, né? Era uma flechada mesmo, vai chovendo flecha aqui. E a Babilônia, estão ali, estão na porta, estão nos muros e vão entrar. E Jeremias, como profeta, já tem a revelação de Deus do que iria acontecer. E, irmãos, a destruição é tão grande que a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia dá detalhes dessa destruição. A cidade toda é destruída, o orgulho daquele povo todo é ferido, porque aquela cidade ela tinha um simbolismo, aquela cidade ela tinha um significado importante para aquele povo. Davi construiu aquela cidade, ali existia um templo, e de repente aquilo tudo é destruído, não apenas destruído, aquele templo é destruído. A arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, é tomada, é roubada. O orgulho daquele povo é ferido. E Jeremias, então, é o homem que está ali, é o profeta que está ali. Mas veja que ele é o profeta para anunciar o caos, para anunciar algo que viria, que não haveria condição de mudar, porque aquilo iria acontecer. Então ele vive num contexto terrível, ele vive num contexto difícil. E em determinado momento dessa situação, desse contexto, Deus fala com Jeremias, Deus chama Jeremias e vai dar uma palavra a Jeremias. Eu fico pensando que às vezes, quem sabe Jeremias estivesse cobrando a Deus a respeito de algo. Como nós, quando passamos por lutas, quando passamos por aflição, quando passamos por dificuldade na nossa vida, às vezes nós cobramos a Deus, Deus me dá uma palavra, Deus fala por que isso está acontecendo. Deus traz uma revelação do que eu estou vivendo. Deus olha a minha situação, olha meus problemas, olha minhas lutas. E Deus então fala: Jeremias, você quer uma palavra? Eu vou te dar uma palavra. Eu vou falar com você. Porque, queridos, quando nós nos dispomos a falar com Deus, Deus fala conosco. Deus responde às nossas orações. Quando nós colocamos o nosso coração para ouvir a Deus, quando nós dispomos o nosso coração para ouvir a Deus, Deus fala conosco. E esse contexto ali que Jeremias vive, do texto que nós lemos, ele é um momento em que Deus chama Jeremias e Deus fala com Jeremias a respeito da relação de Deus com aquele povo, a respeito de um trabalho que Deus faz na vida daquele povo. E eu quero fazer um paralelo disso com a nossa vida, porque aquilo que Deus fala a respeito daquele povo tem uma aplicação na nossa vida, porque somos também povo de Deus. Aquele povo era sacerdote, era uma nação sacerdotal. Nós somos aqui formados, esse grupo hoje, formado por homens que são também sacerdotes das suas casas, são sacerdotes dos seus lares,
Então essa relação de Deus com uma nação sacerdotal, ela tem uma aplicação numa relação de Deus com a minha vida, com a sua vida, enquanto somos homens, enquanto somos sacerdotes. E Deus então resolve falar com Jeremias e diz: você quer uma palavra, Jeremias? Eu vou te dar uma palavra então. E eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta. E no verso 1 e no verso 2 diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A primeira coisa, Deus chama Jeremias para descer, para ouvir a palavra de Deus. Queridos, se queremos ouvir a palavra de Deus, se queremos ouvir a resposta de Deus, se queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós, a primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos que descer. Entenda uma coisa, no texto diz, quando Deus fala com Jeremias, Deus fala: Jeremias, olha só, desce para a casa do oleiro. Muito provável, aonde Jeremias estava, para a casa do oleiro, era um lugar onde havia um declive. E Jeremias então tinha que descer para a casa do oleiro. E isso tem um significado espiritual muito importante para a nossa vida. Quando nós queremos ouvir a Deus, quando nós precisamos ouvir a palavra de Deus, quando nós precisamos receber a revelação de Deus, a primeira coisa que se é necessário fazer é descer. Precisa haver uma disposição no nosso coração de quebrantamento, precisa haver uma disposição no nosso coração de humildade, precisa haver uma disposição no nosso coração de humilhação, de compreender que aquele que traz a revelação é maior do que nós, e que nós devemos estar diante dele numa posição de humildade. E eu vejo pessoas às vezes falando: Deus fala comigo, mas são pessoas que não se humilham, são pessoas que não descem. Tem gente que não se humilha, não desce em situação nenhuma, pede para Deus falar, mas não ouve sequer o pastor, não ouve sequer o líder, não ouve sequer a pessoa que está do lado. Nós não viremos ouvir a Deus, não iremos ouvir a revelação de Deus, não iremos ouvir a palavra que Deus tem para nós, se não houver primeiramente no nosso coração uma atitude de humilhação. Ele diz: Jeremias, você quer ouvir a palavra? Então desce à casa do oleiro, que lá embaixo eu vou falar com você. E você sabe que eu acho que muitas vezes, querido, Deus nos coloca em condição lá embaixo, para que a gente possa ir, quando está lá embaixo, ouvir a voz dele. E nós temos que descer. Eu tenho que descer, você tem que descer. E nós descemos o quê? Das nossas próprias convicções. Porque muitas vezes nós estamos trepados nas nossas próprias convicções. Nós descemos das nossas soluções. Porque muitas vezes a nossa vida, ela está lá em cima, nós temos um altar que são as nossas próprias soluções, e nós vivemos lá em cima, e nós achamos que lá nós somos suficientes, e que nós não precisamos ouvir a ninguém. Nós precisamos descer. Não tem como ouvir Deus se a nossa posição é uma posição de exaltação. Não tem como ouvir a revelação de Deus, não tem como ouvir e desvendar os mistérios de Deus, se nós estamos no alto. Porque os mistérios de Deus são revelados para aquelas pessoas que descem, para aquelas pessoas que se colocam numa posição de quebrantamento, para aquelas pessoas que se colocam numa posição de humilhação, para aquelas pessoas que reconhecem a sua condição de pequenez diante de um Deus que é grande, é todo poderoso e que está no alto céu. Então a primeira questão é: nós precisamos descer dos nossos orgulhos. Quantas pessoas que estão empoleiradas em seus orgulhos, quantas pessoas que não conseguem ouvir a Deus, porque estão no alto, e ninguém ouve a Deus lá do alto. Às vezes eu ouço pessoas: eu ir para a igreja, mas Deus não fala comigo. Eu vou no culto, parece que Deus não quer falar comigo. Sabe por que não ouve a Deus? Porque ainda está no alto. Porque ainda está num lugar alto. E quando Deus fala: eu quero falar com você, mas para você me ouvir, você vai ter que descer. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está dizendo que muitos aqui vão ouvir a voz de Deus, mas vão ouvir a voz de Deus numa condição de quebrantamento, numa condição de humilhação, numa condição de reconhecimento de que não somos nada diante do poder de Deus, que tudo está nas mãos dele. E só nessa condição é que nós vamos poder ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco quando nós descemos à casa do oleiro. E eu vejo muita gente orgulhosa, eu vejo muita gente cheia de autossuficiência.
Algumas vezes, tem pessoas que dizem, eu não ouço o líder, eu ouço o pastor, eu falo direto com Deus. E eu olho para uma situação como essa, eu vejo uma pessoa empoleirada num altar de orgulho, de autoconfiança, e falo, acho que você ouve um monte de coisa, menos a Deus. Você ouve um monte de voz, você ouve, fantasma, não sei, você ouve um sussurro que vem de Marte, eu não sei o que você ouve, você pega a FM, AM aí, de estação de rádio, mas ouvir Deus você não pode ouvir, porque Deus fala com aqueles que estão dispostos a se quebrantar diante do Senhor. Em todas as manifestações, as teofanias de Deus que nós vemos, há um processo de quebrantamento, as pessoas são colocadas no chão. As pessoas são colocadas no chão. Isaías vê a Deus e diz, ai de mim que sou um homem pecador. Há um desespero no coração dele pela condição pequena dele diante de um Deus que é santo. Então não temos como ouvir a Deus se não nos colocarmos numa condição de humildade e de reconhecimento que as nossas soluções, elas não são verdadeiras, que o nosso orgulho não é nada e que nós não somos nada diante de Deus. Se queremos ouvir a Deus, temos que descer. E ele diz, Jeremias, eu vou falar com você, mas desce. E nessa noite você precisa começar a descer, porque Deus vai falar com você. Você entrou aqui, talvez, buscando algo do Senhor, você veio nessa noite para ouvir uma palavra de Deus. Talvez você entrou aqui, Deus fala comigo nessa noite. Talvez você entrou aqui precisando realmente de ouvir uma palavra vinda do trono de Deus para a sua vida. E a primeira coisa que Deus está dizendo para você hoje, aqui neste lugar, é que se você quer ouvir a Deus, você precisa descer do lugar aonde você está. Se você quer ouvir a Deus, você precisa descer da condição que você está. E se você quer ouvir a Deus, você precisa deixar isso tudo, esse lugar alto, e se humilhar na poderosa, diante da presença poderosa de Deus, e descer para um lugar onde Deus vai falar com você. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, veja lá no verso 3, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro mantém o seu barro em constante transformação. A obra do Senhor na nossa vida é constante. Deus não para nunca de trabalhar em nós. E Jeremias então tem uma visão a respeito daquilo. E Jeremias vem então, chega naquele lugar, interessante que Deus às vezes traz situações para falar conosco diferenciadas, né? E a linguagem profética é uma linguagem simbólica, é uma linguagem cheia de simbolismo. E Deus leva esse homem então para um lugar, para um oleiro, uma oficina de alguém que faz peças de barro. E antes de Deus falar com ele, olha aí como é que esse cara faz essa peça. E eu fico vendo a cena, Jeremias chegando naquele lugar, e aquele homem trabalhando naquela roda. Quem já teve a oportunidade de ver um oleiro trabalhando, ou às vezes a gente vê na televisão, e tem uma roda, não tem? Aí tem aquele monte de barro ali, e o cara fica pedalando, e ele vai dando forma para aquele barro. E Jeremias então, sem entender muito aquilo que Deus queria falar com ele, mas sendo um profeta experimentado, já sabendo que Deus fala de maneiras até que a gente às vezes não entende. Não é verdade? Deus fala conosco de maneiras que a gente não entende. Deus leva Jeremias para a casa do oleiro, para uma oficina, e diz, olha, lá embaixo, nessa oficina eu vou falar com você. E ele vê então aquele homem trabalhando naquela roda, aquele homem dando forma para aquele barro. E talvez ele fique olhando para aquilo, sem entender o que Deus queria falar, mas ele começa a receber uma ministração de Deus através daquela cena. Queridos, eu já recebi ministração de Deus em situações mais sui generis possível. Esse tempo eu estava na minha casa lá, que tinha uma araucária na frente da minha casa. E dava até pinhão araucária de vez em quando, a gente escutava o barulho lá de manhã, corria, todo mundo do condomínio corria lá pegar o pinhão. E passou assim, eu moro lá uns 10 anos, uns 2 anos atrás, eu comecei a perceber que ela começou a ficar amarela e vinha uma sequidão que vinha de baixo para cima. E resumindo a história, tiveram que cortar ela porque ela secou, ela morreu. E eu estou lá, minha casa é bem na frente da araucária, e eu vendo aquela tristeza, como cortar aquela araucária, como Deus falou comigo. E Deus me deu uma mensagem, eu preguei essa mensagem na igreja, olhando aquela situação. Porque Deus fala da maneira mais inusitada, queridos. Se eu fosse dar oportunidade para vocês, eu tenho certeza que muitos aqui
Tem nenhum testemunho de como Deus falou com você. Nesse caso, Deus leva Jeremias para uma oficina. E fala, fica olhando aí, Jeremias, esse homem trabalhar com o barro, que eu quero falar com você através dessa cena. E a primeira coisa que Jeremias percebe é que aquele homem está trabalhando, e aquele trabalho não para, aquele trabalho vai acontecendo, e aquele homem vai pedalando aquela roda. Então a visão que o profeta tem do oleiro é a visão de um homem que trabalha no aperfeiçoamento do barro até transformá-lo num vaso. Então você pega aquela figura disforme do barro, aquele monte de terra amassada com água, e põe naquela roda e você vai pedalando, né? E você vai dando forma para aquele barro, e você vai ali, é a coisa mais bonita de se ver. Quem não viu ainda, põe no YouTube, tem vários lá, que é muito legal. E ele vai pedalando, ele vai dando forma. Então, Deus está mostrando para Jeremias que esse trabalho é um trabalho contínuo, é um processo que começa na nossa vida, desde quando nós somos ainda terra, nós somos barro, estamos cheios de impureza, não temos uma forma pré-definida, mas o oleiro vai trabalhando, vai conduzindo, vai pedalando naquela roda e aquele barro vai tomando forma e aquilo vai acontecendo. E eu quero dizer algo para você nessa noite, que a obra que Deus tem na minha vida, a obra que Deus tem na nossa vida, é uma obra que começou há muito tempo atrás, e a palavra fala, o Lucas falou aqui no início, a obra que Deus começa é uma obra que Deus termina, a obra nunca para. Às vezes nós olhamos para nós, será que não está acontecendo nada na minha vida? Parece que as coisas na minha vida não andam, parece que as minhas coisas na minha vida não mudam. O que Deus tem para mim? A obra de Deus é uma obra constante, Deus vai trabalhando, e Deus vai trabalhando, e Deus vai trabalhando. E deixa eu te dizer algo, até o tempo de espera é um trabalhar de Deus. Até o tempo de espera é um trabalhar de Deus. Você sabe que no processo de construção de um vaso, existe 2 tempos de espera. O primeiro tempo de espera é quando ele retira o barro, a argila. E antes da argila ir para a roda, ele coloca a argila num lugar com uma temperatura certa e ela precisa ficar um tempo ali descansando. É o processo de cura que eles chamam da argila. E nesse processo de cura vão sair as impurezas daquele barro, vão sair os pedregulhos, vão sair as coisas que não prestam. Então, querido, até o esperar, até quando você fala, meu Deus, não está acontecendo nada na minha vida. Eu acho que Deus me abandonou. Até isso é um trabalhar de Deus, porque o trabalho de Deus não para. E tem um outro processo, depois que ele faz o vaso, depois que ele termina, antes de ir para o forno, ele pega o vaso ainda cru e coloca lá num lugar também para ficar esperando um tempo ali. Então, querido, o trabalhar de Deus na nossa vida não acaba, o trabalhar de Deus na nossa vida não para. Mesmo quando eu e você achamos que nada está acontecendo, tudo está acontecendo, porque Deus está trabalhando. E esse trabalho é o trabalho que visa o aperfeiçoamento. Esse trabalho é o trabalho de Deus que visa transformar a gente, não naquilo que a gente quer ser, mas naquilo que Deus quer que nós sejamos. Você já viu o vaso dando opinião? Não? Hã? Ô, Leiro, não sei, mas acho que eu... Ô, Leiro, eu acho que eu devia ser assim, né? Não devia ser assim, eu devia ser assim. Mas o oleiro vai ali, ele vai trabalhando, e o trabalho não para. A roda da vida está girando. E Deus é como se fosse o oleiro pedalando na roda da tua vida ali, você está em cima da roda da tua vida, você está girando para lá, girando para cá, e Deus vai te dando forma. E às vezes a gente não tem consciência disso. Às vezes a gente não percebe. A vida passa, a nossa história passa, os dias passam. E às vezes a gente não percebe que há um tempo atrás, a gente só era um monte de barro, pastor. A gente só era uma trouxa assim de barro, de argila, que não tinha forma nenhuma. E hoje a gente já é um vaso, a gente está meia boca ainda, mas a gente já é um vaso. Tem coisa para acontecer ainda, mas a gente já tem forma. E às vezes a gente não percebe isso, a gente fica cobrando Deus, a gente fica colocando Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? O que é que está acontecendo? Onde é que está Deus? Será que o oleiro abandonou aqui essa roda girando sozinho e foi embora? Porque às vezes a gente tem a impressão que a gente é um monte de barro em cima da roda e não tem ninguém pedalando, ela está girando sozinho. Mas deixa eu te dizer, querido, a visão que Jeremias tem é a visão de um homem sentado na frente de uma roda,
e Ele está construindo um vaso. E o mais importante de tudo, Ele está construindo um vaso para o propósito, não do vaso, mas um propósito que Ele tem para o vaso. O propósito que Deus tem para você é algo que vem de Deus. Talvez você não compreenda aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Talvez você não tenha noção, você não tenha explicação para as coisas que você está vivendo. Talvez você não saiba as coisas que você está passando. Mas deixa eu te dizer, o oleiro está sentado ali. Ele não foi embora, Ele está ali, a tua vida está na mão dEle. E Ele está te moldando, Ele está te dando forma, Ele está te conduzindo para um propósito que Ele tem para você. Para aquilo que Ele designou para você. E Ele vai então construindo aquele vaso. Ele vai então dando forma. E aquela roda vai girando e Ele vai construindo. E verso 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer ele de outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Sempre que necessário, o Senhor irá nos amassar e nos tornar barro novamente e começar um novo processo. Queridos, olha só nesse processo na vida. Deixa eu te dizer algo, muitas vezes nós vamos ter que recomeçar. Muitas vezes. Muitas vezes teus planos não vai dar certo, querido. Muitas vezes tudo que você imaginou vai se desmoronar. Você fala assim, Deus, o que aconteceu agora? Parece que agora estava tudo bem, Deus. Agora, Deus, que eu estava bem empregado aqui, vem essa crise, esse PT, acabou com o país aí, eu estou aqui nessa situação. O que está acontecendo, Deus? Nesse processo de construção da nossa vida, nesse processo do aperfeiçoamento de Deus em nós, Deus vai nos quebrar muitas vezes, e Deus vai refazer de novo, Deus vai nos fazer novamente. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, durante muito tempo da minha vida, eu passei por processo de qualidade de empresa. Eu fui auditor de ISO 9000, qualidade total. Mas deixa eu te dizer, querido, não existe padrão de qualidade igual ao padrão de qualidade de Deus. Eu fico vendo Deus assim, com a sua prancheta, seu checklist, ali com a sua prancheta, seu checklist, aí vem você, Deus dá uma olhadinha em você e fala, rapaz, acho que a gente pode melhorar você ainda. Acho que a gente pode dar uma melhorada em você. Vamos dar uma amassada aqui novamente e vamos começar de novo. Deus não reaproveita, não, faltou ter um buraco no vaso, vamos dar uma tampadinha aqui. Não, Deus não reaproveita nada, querido. Deus não tem esse negócio brasileiro aí, vamos dar um jeito, um jeitinho brasileiro. Com Deus não tem. Deus é padrão de qualidade melhor do que na Toyota. Padrão de qualidade, se não tiver bom como Deus quer, se não tiver bom para servir ao propósito do Senhor, Deus amassa e começa de novo. E querido, até Jesus voltar, você vai passar por um processo muitas vezes de Deus te amassar e você começar tudo de novo. Você não sabe. Mas o que você está vivendo hoje, talvez esse processo de recomeço na tua vida, esse processo de coisas que você está tendo que mudar, esse processo de coisas que você está tendo que viver de novo. Isso é um processo de Deus te moldando novamente, te levando para uma condição, dizendo, olha, você não está ainda do jeito que eu quero que você esteja. E para me servir, para ser sacerdote, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser qualquer coisa, não pode ser meia boca, tem que ser bom. E nesse processo Deus vai nos transformando. Deus vai nos moldando, e se não fica bom, a gente acha que está bom, porque o nosso padrão de qualidade não é igual ao padrão de qualidade de Deus. Nós achamos que às vezes nós não temos consciência da mesma forma como Deus tem a respeito de nós. Nós falamos, não, nossa vida agora que está boa. Ai, minha vida agora está na melhor fase da minha vida. E aí Deus fala, deixa eu te dar uma amassada então. Você vai ficar melhor ainda que você está. Eu vou te dar uma amassada aqui. E aí você começa a se desesperar. Meu Deus, Deus me abandonou. Ou você começa a dizer que é o diabo, né? O diabo não tem nada a ver com a tua vida, porque você é filho de Deus, né? Ai, o diabo está acabando com a minha vida. E Deus ali transformando você, Deus te dando uma amassada. Você não está bom ainda, você precisa voltar aqui para a roda.
E eu preciso pedalar mais na tua vida. E eu preciso moldar você de novo. E interessante é, queridos, que o texto que nós lemos diz que o oleiro começa a fazer um outro vaso. A partir de uma outra visão. A partir de um outro propósito. Você entende isso? A tua vida pode ir até um instante, até um momento, até um lugar com um propósito, mas de repente Deus fala assim, não, agora mudou. Eu quero fazer outra coisa. Eu tenho outra visão para você. E às vezes você não sabe, você fica indagando, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Tudo está mudando. Deus, o que está acontecendo? Que tribulação que eu estou passando, que problema, eu não esperava por isso. Eu não contava com isso. E Deus ali trabalhando novamente. Quantas vezes, talvez Deus nos vê, a gente reclamando desse processo de trabalhar dele na nossa vida. Sabe, nós somos homens, a natureza masculina. O homem tem essa característica, né? De ser provedor, de estar preocupado, de ser responsável pelo provimento das coisas no seu lar, de significar segurança para sua casa, para sua família. Nós temos essa característica. E, irmãos, nós ficamos desesperados quando as coisas saem do nosso controle, sim ou não? Sim ou não? É só eu que fico, não é? A coisa começa a sair do controle. A pior coisa que nós passamos como homem, querido, é a sensação de que nós não temos controle da nossa vida. É ou não é? A gente começa a ficar apertado, a gente começa a ficar numa condição ruim. Porque nós queremos o que? Nós queremos dominar. Eu quero ter o controle da minha casa, eu quero ter o controle dos meus bens, eu quero ter o controle da minha provisão, eu quero que tudo esteja como eu quero que esteja. Mas às vezes as coisas estão como a gente quer que estejam. Mas às vezes Deus chega e diz, agora não quero mais assim. Agora eu quero moldar você para um outro processo, eu quero moldar você para uma outra situação, eu quero transformar você, eu vou te amassar de novo. Eu vou te amassar de novo e começa de novo. E querido, deixa eu te dizer, até Jesus voltar, esteja preparado para Deus recomeçar as coisas na tua vida. Sempre. Você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui, você está alegre, glória a Deus. Daqui a pouco Deus, não, você vai para outro lugar agora, vamos fazer de novo. E aí você começa de novo. Esteja disposto. Esteja com o coração aberto para recomeçar quantas vezes forem necessário. Porque esse é um processo de Deus. Porque esse é um tratamento de Deus. Esse é um aperfeiçoamento de Deus. Porque você é chamado para ser sacerdote. E para ser sacerdote há uma necessidade de se aperfeiçoar a todo instante, a todo momento. Deus vai recomeçar muita coisa na tua vida. Deus vai refazer muita coisa na tua vida. Então esteja preparado para muitas vezes você ter que abrir mão do teu sentimento de domínio sobre as coisas, da tua sensação de que você é que lidera, porque não é, a nossa vida está na mão do oleiro, é ele que está pedalando aquela roda, é ele que está dando forma para nós. E outra coisa que você precisa entender como homem, é que você deve olhar para essas coisas, para esse recomeço, não como um fracasso. O grande problema é que nós olhamos para esses recomeços como um fracasso. A pior coisa que tem na alma humana, no coração do homem, é se sentir fraco, se sentir fracassado. É dizer, eu não dei certo. As coisas que eu faço não dão certo. Parece que nada na minha vida dá certo. Eu tento, a hora que começa, né? É aquela sensação, eu começo a caminhar e eu dou 5 remadas para frente. Estou que nem os discípulos na tempestade, né? Eu dou 5 remadas para frente, o vento me leva 10 remadas para trás. E é uma sensação horrível para o homem. Quantos homens, às vezes eu converso e falo, pastor, eu me sinto um fracassado. Pastor, eu me sinto um homem fracassado, as coisas parecem que eu quero fazer, eu começo as coisas da minha vida e não dá certo. Deixa eu te dizer algo, querido. Quem dirige a tua vida, quem dirige a minha vida não são as circunstâncias. Quem dirige a nossa vida é Deus. E a nossa vida está numa roda e Deus está pedalando e Ele está nos moldando. E quantas vezes forem necessário, Ele vai nos refazer. Ele vai nos remontar. Ele vai nos fazer de novo. E isso não está, entenda isso. Isso não está relacionado a uma performance minha ou sua. Isso está relacionado a um propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Sabe qual é o problema nosso? Principalmente nos homens.
Desde cedo nós somos criados numa cultura de performance. Né? Nós somos criados para ser o melhor. Na escola a gente tem que apostar corrida e tem que ganhar. E o pai nos conduz para que a gente tire a melhor nota. E tudo a gente tem que ser o melhor. O homem, ele é criado para ter alta performance. E aí você vai para uma empresa, daí a empresa, ela te dá metas e você tem que bater metas. Então você é criado numa cultura de performance, isso não é ruim. Mas do ponto de vista espiritual, deixa eu te dizer algo. Quem conduz a tua vida é Deus, e isso não está relacionado à tua performance. Você pode ser o melhor pai do mundo, você pode ser o melhor esposo do mundo, você pode ser o melhor líder de GC do mundo, o melhor pastor do mundo. Sua performance pode ser a melhor, mas vai chegar um momento que Deus vai te dar uma amassada aqui e você vai ter que recomeçar. Sabe por quê? Porque o padrão não é o teu. O padrão de qualidade é o padrão de Deus. A obra é Ele que diz quando você vai estar pronto, é Ele que diz quando você vai estar bom. E se você não estiver, por mais que você ache que você está, se você não estiver bom, Ele vai te amassar. E Ele vai começar a te fazer de novo. E essa é a cena que Jeremias descreve ali. E o oleiro, então, por alguma situação, o oleiro começou a refazer aquele barro. E aí, veja o verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Por fim, Deus diz que nós somos barros na sua mão e estamos sob os seus cuidados e os seus desígnios. E eu quero encerrar aqui. Eu quero dizer que você precisa compreender e eu precisamos compreender que a nossa vida está nas mãos do oleiro. Que a nossa história está nas mãos do oleiro. Não são as circunstâncias que determinam a condição que você vive. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você esteja passando por uma fase complicada. Talvez você esteja num momento que você se sente mais fraco, mais fragilizado. E para o homem isso é muito difícil. Eu falo disso porque eu tenho as mesmas sensações que você tem, conforme as experiências da vida. Eu também me sinto fragilizado muitas vezes, eu também me sinto fraco muitas vezes, eu também já me senti fracassado muitas vezes. E essa questão do fracasso está relacionada muito àquilo que a gente espera de nós mesmos. Porque às vezes a pessoa que está do lado olha para você totalmente diferente. Às vezes a pessoa do lado fala, não, você é o maior pastor do mundo, e você não está se achando o maior pastor do mundo. Às vezes a pessoa que está do lado fala, olha, você parece ser o maior pai do mundo. Você não está se achando o maior pai do mundo. Às vezes a pessoa que está do lado está olhando para você, está dizendo que você é o melhor esposo do mundo, mas você não está se achando. Isso está relacionado a essa cultura da performance, que a gente tem que ser top em tudo, 10 em tudo. Mas a nossa vida não está atrelada a essa cultura mundana, aquilo que os homens definem que é bom, que é ruim. A nossa vida está na mão de um Deus que, conforme o seu propósito, vai nos moldar, vai nos amassar e vai começar tudo de novo. Talvez você esteja começando novos projetos na sua vida. E talvez você ache que são as circunstâncias. Não deu certo aqui, não deu certo ali. E agora vamos tentar mais uma vez. Mas eu quero te dizer para que você saia daqui hoje sabendo que isso tudo está nas mãos de Deus, está nos planos de Deus, e é Deus que está conduzindo a tua vida. Por mais que às vezes a sensação que você tem seja uma sensação de fragilidade, seja uma sensação de parece que eu não dou certo, parece que eu não dou certo. E isso é a pior coisa para o homem. Essa sensação de, meu Deus do céu, uma coisa está errada comigo, parece que não sou aquilo que as pessoas esperassem que eu fosse. Às vezes a gente cria uma expectativa sobre nós mesmos que nós mesmos não conseguimos entregar. E a gente se sente fraco, a gente se sente fragilizado. E a gente entra num desespero de se cobrar. Mas deixa eu te dizer, esteja com o seu coração aberto. Esteja com o seu coração disponível. Esteja com o seu coração disponível para aquilo que Deus vai fazer. Eu não sei quantas vezes mais Deus vai me amassar. E Deus tem me amassado. Muitas vezes da minha vida. E muitas vezes. Eu não sei
se Ele vai me amassar. Eu só sei que vai acontecer. Talvez no momento de maior segurança da minha vida eu esteja bem, agora sim está tudo tranquilo. Aí Deus, não, você não está bom ainda, eu preciso te dar mais uma amassadinha. E você vai começar tudo de novo, nós vamos começar tudo de novo. E o recomeçar não é fracasso. O recomeçar não é consequência de fracasso. Recomeçar é algo que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Isso vai acontecer quantas vezes for necessário. Entenda isso, é aquilo que Deus está falando para você hoje. E a palavra começa dizendo para você, a primeira coisa que você precisa é descer do teu orgulho, é admitir isso, que a tua vida não é conduzida por você. Então a primeira coisa que nós falamos é, se você quer receber a mensagem de Deus, se você quer entender aquilo que Deus tem para você hoje, a primeira coisa, abra o seu coração para admitir que muitos recomeços serão necessários, até que sejamos aperfeiçoados conforme a vontade de Deus e conforme o propósito de Deus. E quando você tiver tudo terminadinho, você fala, ei, a minha vida está arrumadinha, todo jeito que eu quero, que bênção, atingi minhas metas, atingi meus objetivos, cheguei aonde eu queria, e Deus fala, ei, você está bom segundo o teu padrão, mas não está bom segundo o meu ainda. Vou apertar você, e vou começar a fazer. E pior que quando Deus começa, Ele muda, né? Antes Ele botou o bico do vaso para cá, agora Ele resolve botar o bico para cá. E nesse processo dói às vezes a nossa vida. Porque sabe, eu trabalho com treinamento há muito tempo, a pior coisa que tem para o ser humano é a tal da mudança. Né? Nós somos avessos a mudar. Fala assim, nossa, esse negócio fica aqui. Né? 10 anos ele está aqui, de um dia alguém resolve mudar para lá, parece que mudou a tua vida inteira. Porque nós temos uma cultura de que nada pode mudar. E sabe que essa cultura da mudança, essa aversão à mudança, ela está relacionada a uma questão psicológica de segurança. Porque se tudo está do jeito que eu quero que esteja, eu estou seguro, eu domino a situação. Tudo está sob o meu controle. Aí vem Deus, não, te fiz um vaso assim, agora vou te fazer um vaso de outro jeito. Né? Antes o cabo estava aqui. Aí agora Deus, não, vou botar o cabo. Outra vez Deus, não, vai ser um vaso sem cabo mesmo. Né? Outra vez eu tinha tampa, agora vai ser um vaso sem tampa. E nesse processo dessa reconstrução que Deus faz na nossa vida, nós nos sentimos fragilizados, nós sentimos que nós perdemos o domínio sobre as coisas. Aí a gente começa a tentar achar culpado, a gente começa a tentar explicar a situação, a gente começa a dizer, meu Deus, está acontecendo e tal. Querido, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. É Deus te amassando, é Deus refazendo você. E quantas vezes foi necessário, isso vai acontecer. Deus, no final, Deus diz, Jeremias, isso que está acontecendo é o que eu estou fazendo para o povo de Israel com meus filhos. E eu quero dizer para você nessa noite, que toda essa mudança que está acontecendo, toda essa situação que você está vivendo, está relacionada a você. A Deus trabalhando na tua vida, a Deus trabalhando no propósito que Ele tem com você, a Deus fazendo de você melhor do que você já foi. Sabe por quê, querido? Deus nunca mexe na gente para que a gente fique pior. Entenda isso. Se a nossa vida é guiada por Deus, a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que você não entende, até as coisas que você não explica, até as coisas que você reclama, até as coisas que te trazem dor, às vezes, até as coisas que te trazem inquietação, até as coisas que te tiram o domínio da situação, até as coisas que tiram a tua segurança. Mas a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. E você sabe qual o significado de todas na sua raiz original do grego? Sabe ou não? O que é? Todas é todas. Diz o Eibe, né? O significado de todas no original do grego é todas. Todas é todas, querido. Todas as coisas. Então esse puxãozinho que você está sentindo é Deus dando uma forma em você. Esse apertozinho que você está sentindo aqui é Deus, né? Vamos fazer aqui uma barriguinha nesse vaso aqui. Vamos melhorar aqui. Né? O incômodo que você está sentindo na tua vida, às vezes, você está reclamando, é Deus o quê? É Deus te moldando.
Querido, se Deus está te moldando, entenda que o pior já passou, que é o amassar, né? Se você está tomando forma, a pior parte você já passou, porque quando Deus resolve amassar, destrói tudo, você sai do teu nível de segurança, você perde toda a forma, você perde o chão, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Mas passou essa fase, só um apertãozinho, é só o moldar de Deus. Então vai na onda ali daquela roda e tal, e glória a Deus, aleluia, porque Deus vai te fazer melhor do que você já foi. O trabalho de Deus na tua vida é para fazer você melhor do que você já foi até hoje. Vamos ficar de pé? Eu quero orar pela tua vida. Talvez você entrou aqui hoje querendo ouvir uma palavra de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas que entrou aqui com o coração pesado, querendo ouvir algo do Senhor a respeito do que está acontecendo na tua vida, dizendo, Deus, eu ando com o meu coração apertado, eu ando com o meu coração angustiado, porque estou passando por um momento difícil, estou passando por uma fase difícil. Talvez você tenha indagado Deus fala comigo, por que essa situação está acontecendo comigo? Talvez você tenha dito, Senhor, por que eu estou passando por isso? E deixa eu te dizer, querido, eu falei para você que a primeira pessoa que é ministrado com essa palavra sou eu. Porque esses dias mesmo eu estava falando para Deus, Deus, por que está acontecendo algumas coisas na minha vida? Aí Deus falou, você é barro. Você é barro. E eu vou te amassar, e eu vou te moldar quantas vezes for necessário. A nossa história não é um navio desgovernado, que o vento leva para cá, que as circunstâncias levam para cá. Pare de perguntar o porquê está acontecendo isso. Pare de perguntar. Isso não está relacionado à tua performance. Às vezes você fica se culpando, achando que você é ruim, que você é pouco. Às vezes você está se culpando por algo que Deus está fazendo em você. Entenda que a tua vida está na mão do Senhor e Deus conduz a tua vida para que você seja melhor sempre. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero orar por você. Talvez você seja uma dessas pessoas que entrou aqui com seu coração pesado, com seu coração angustiado, com uma sensação de insegurança, com uma sensação às vezes até de fracasso, com uma sensação de que as coisas saíram do controle da sua vida, com uma sensação de que as coisas não estão legal, que não está legal. E Deus traz uma palavra para você nessa noite, dizendo que a sua vida está conduzida pelas mãos do oleiro, que Ele está dando forma ao barro. E eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui, nós queremos orar pela sua vida. Venha rapidamente. Rapidamente, nós queremos orar por você. Porque o Senhor, Ele diz que Ele ama você. Assim como Deus fala a respeito de Israel, assim como Deus diz a respeito daquele povo, Ele diz, olha, vocês são barros na minha mão. Vocês são barros na minha mão. E eu estou moldando a sua vida. Nós queremos que você compreenda hoje que Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua história. Isso não está relacionado à tua performance, isso não está relacionado à expectativa que as pessoas têm de você, ou à expectativa que você tem a respeito de você mesmo. Mas, querido, venha para cá com o sentimento daquele que Deus fala para Jeremias. Jeremias, a primeira coisa você precisa descer. A primeira coisa é você descer num estado de quebrantamento, num estado de humilhação,